Olá pessoal, meu nome é Renato, vamos para a nossa quarta aula sobre pacotes. Agora vamos fazer a chamada explícita, certo? Essa aula, na aula passada nós vimos a carga implícita e agora vamos ver a explícita. Vamos abrir lá o nosso pacote em aulas, form base, vamos abrir o nosso arquivo DPK e a primeira coisa que será feita é a criação de um método global, certo? Esse método não pertence ao nosso form. Ele pertence à nossa unidade chamada uFormBase. Nesse método, nós só teremos uma diretiva aqui chamada stdcall, que é a passagem de parâmetros padrão, certo? Standard chamada, standard call. E vamos exportar esse método para que nós possamos identificá-lo lá dentro do nosso projeto, certo? A implementação desse método é bastante simples. Nós iremos encapsular a chamada do nosso formulário, dando um create form, dando um show modal e depois dando um free. Você, após implementar esse código, temos que clicar com o botão direito e dar um build para poder atualizar o nosso pacote. O segundo passo a ser feito é voltarmos ao nosso projeto, nosso DPR, vamos em Project, Options e em Package vamos remover aquele pacote FormBase Package que estava adicionado na aula passada. Então, o teu build ele deverá estar conforme a linha abaixo, terminando em DCL Office XP. Não haverá mais necessidade de fazer a carga implícita do pacote que nós havíamos feito anteriormente. Na implementação da nossa unidade, você também verá uma diferença, porque no nosso uses não há mais a chamada do formulário. O que é que nós temos que fazer? É criar uma variável que ela contém um endereço de uma janela. Nós iremos criar um novo tipo. Esse tipo, ele é exatamente a especificação, é como se fosse a interface, certo? Do nosso método global, que foi identificado lá no nosso pacote. Eu vou abrir aqui o nosso pacote. Você verá que no nosso pacote nós temos um método global, chamado executa módulo. Ele não tem parâmetros, nós só precisamos do nome, do tipo de método, que é uma procedure, e do tipo de parâmetro. Então, temos um ponteiro para a nossa procedure, que está lá dentro do nosso pacote. Agora nós temos uma variável que é do tipo desse ponteiro. Nessa linha de código nós temos que carregar o nosso pacote, ele é sensível ao tamanho da fonte, certo? É case sensitive. Se o pacote conseguiu carregado, ou seja, se o handle dele for maior do que 0, então é necessário pegar o endereço do ponto do procedimento que está dentro do nosso pacote. Vamos colocar exatamente como está no nosso pacote, executa módulo, e após isso vamos executar. Como o nosso método não contém parâmetros, basta fazer uma chamada simples. E após a execução dele, damos um free library para poder liberar o pacote da memória. Vamos executar o nosso programa. Primeiro temos que identificar, setar aqui o nosso projeto como default. Vamos fazer a carga explícita. Vamos fechar. Vamos para um detalhe importante. Eu vou marcar aqui, antes de fazer a carga da nossa DPL, porque eu vou querer observar o nosso debug Windows em módulos. Você não encontra mais o nosso módulo aqui, o nosso FormBase Package. Por quê? Porque ele só vai aparecer aqui na nossa lista quando o nosso método for carregado. Vou dar um F8. Não, nossa biblioteca foi carregada. Então, em módulos, veja que nosso módulo, nossa DPL já está na memória. Quando nós fecharmos o nosso formulário, você verá que em módulos ela também foi liberada. Então essa é uma maneira muito boa de se trabalhar com BPLs, com a carga explícita. Na próxima aula nós iremos criar a nossa primeira janela de cadastro, derivada da nossa BPL base, certo? E na outra aula que se segue nós iremos começar a fazer a nossa interface da nossa aplicação usando BPLs. Ok, até a próxima.